Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de química. O esquema a seguir representa uma técnica usada comumente em navios para desalinizar a água do mar, né? Tirar a quantidade de sal que tem na água do mar. Ele quer saber qual é o nome do processo. Então aqui eu tenho uma mistura de água com sal sendo aquecida. Ela vai passar por uma espécie de tubo de cano, né? E vai passar por um outro instrumento aqui que parece muito condensador, que ele vai passar por uma certa, vamos dizer assim, diferença de temperatura e vai voltar a ser a substância inicialmente antes do aquecimento. Então aqui ele está falando de uma destilação, né? É um processo que vai separar os componentes pela diferença do ponto de ebulição. Se eu tiver água, H2O, e sal, NaCl, o sal, que é a substância sólida, e a água, que é a substância líquida, então aqui eu estou falando de uma destilação simples, o sal ele vai ter uma temperatura de ebulição maior do que a água. Então, na hora que você aquece, primeiro quem vai sair é a água. A água vai passar por esses tubos, né, e vai voltar ao estado líquido aqui nesse componente, no condensador, que é justamente a parte do aparelho que vai servir para condensar a água. Ela vai passar do estado de vapor e vai voltar ao estado líquido nessa parte aqui do equipamento e vai voltar a ser líquida. Enquanto eu vou ter o NaCl aqui, né, nessa primeira parte do equipamento. Então o equipamento separa a água do sal justamente pela diferença da temperatura de ebulição, aquecendo. Então o nosso gabarito aqui é a alternativa letra C, destilação. Essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, hoje com a questão de química, processo de separação de mistura. Eu tenho aqui uma questão da PUC-MG, onde ele diz aqui o aparelho a seguir, que é esse aparelho aqui, é usado na destilação, coluna de fracionamento, destilação fracionada, né? Separação por evaporação, separação de líquidos immiscíveis, destilação simples ou liquefação. Esse aparelho aqui tem aqui uma série de outros componentes, né? Um condensador, o Erlenmeyer, um balão de fundo chato, um bico de Bunsen, tem aqui a temperatura que vai soltar um foguinho, né? E tem um termômetro. Então esse equipamento aqui é usado em destilação e mais especificamente na destilação fracionada. Tem uma diferença de destilação fracionada para destilação simples, né? Destilação é um processo de separação de misturas, né? De misturas normalmente líquido ou líquido sólido. Quando ela é uma mistura de líquido com líquido, como água e álcool, ele chama de destilação fracionada. Quando é separação de líquido e sólido, ele chama de destilação simples. Normalmente em misturas homogêneas, é o caso aí de água com sal, água com álcool. Então a resposta para essa questão aqui é a alternativa letra A, destilação com coluna de fracionamento. Na destilação, aquelas substâncias que têm um menor ponto de ebulição vão ser separadas das outras substâncias, né? Então ela vai evaporar primeiro, vai condensar e vai sair do outro lado desse aparelho, que é o LMI. Então essa substância que está saindo aqui, possivelmente ela tem um menor ponto de ebulição do que a outra substância que está aqui. Se eu tiver álcool e água, quem vai sair primeiro vai ser o álcool. A água vai ficar aqui depositada nesse balão aqui. Então a destilação utiliza o princípio da temperatura, a diferença de temperatura de ebulição. Gabarito letra A, questão aqui bem simples da PUC-MG. Essa foi a dica, a gente volta na próxima. Até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de química. Qual das substâncias abaixo contém átomos de oxigênio em sua estrutura? É uma questão bem simples, só para a gente relembrar algumas funções orgânicas, em especial os hidrocarbonetos, né, que são aqueles que têm carbono e hidrogênio na sua composição, como o etino que é também chamado de acetileno, né? De fato, o acetileno, que é o etino, não tem oxigênio na sua estrutura, assim como o tolueno, que é aquele composto aromático, né? E tem o benzeno ligado ao metil, é chamado tolueno.
E o fenol, que também é um composto aromático, mas ao contrário do tolueno, o fenol tem justamente a hidroxila ligado ao anel aromático. E o fenol é o nosso gabarito para essa questão. O naftaleno, que é a naftalina, é um hidrocarboneto, tem 2 anéis aromáticos. E o benzeno, que tem apenas um anel aromático. A resposta, então, é o gabarito letra C. Fenol é o composto entre esses 5 que apresenta oxigênio na sua composição. Essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com a dica de química, uma dica bem rápida aqui sobre funções orgânicas. No Brasil, o álcool combustível, que a gente conhece como etanol, né? A gente tem outros combustíveis do álcool, por exemplo, o metanol, mas o mais usado nos automóveis é o etanol. O etanol ele é obtido através da fermentação da cana-de-açúcar, que tem grande quantidade de sacarose, que é justamente a fermentação dessa sacarose que vai obter o etanol. E ele quer saber qual é a matéria-prima que pode substituir a cana-de-açúcar. Vai ser o limão, a soja, a azeitona, a beterraba ou a melancia. A nossa resposta aqui é a alternativa letra D. A beterraba vai ser comparável à cana-de-açúcar em níveis de sacarose. Então, a sacarose que vai ser convertida em etanol através da fermentação, através de processos químicos biológicos para obter o etanol. Essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma questão de química para a gente resolver. Show da FESP São Paulo. Constitui propriedades aperiódicas. Normalmente a gente estuda as propriedades periódicas, né? Aí a gente pode citar algumas principais, né? Eletronegatividade, afinidade eletrônica, raio atômico, né? Talvez essas 3 sejam aquelas que vocês mais estudam. As propriedades periódicas, né? Aí aqui fica fácil da gente verificar, né? A gente tem a massa atômica, uma propriedade aperiódica, e o calor específico. Então aqui a gente já percebe que a letra E, né, é o nosso gabarito, né? Densidade é uma propriedade periódica, volume atômico é uma propriedade periódica, eletronegatividade, ponto de fusão, volume, massa já não é, né? A periódica. Então a gente percebe que a letra E é o nosso gabarito, né? Gabarito aqui, massa atômica e calor específico são propriedades aperiódicas, já que ele pediu as e não a periódica, então gabarito aí é a alternativa à letra E. Questão aí direta e bastante simples que a gente chegou rapidamente no gabarito da questão. Essa foi a dica de hoje, a gente volta numa próxima e até mais.